Bom dia. Cadê o Alex? Cadê o Alex? Tá lá? Tu pretende usar a plaquinha hoje, Alex? Hoje não. Hoje ela está comigo. Sabe, há um tempo atrás eu estava pensando, qual seria o meu dom? O que eu sei fazer de bom? Como será que Deus vai usar a minha vida? Então teve uma oportunidade, lá na minha cidadezinha, no interior, foi um congresso, e tinha um teatro, e tinha aproximadamente 500 pessoas naquele teatro, e eu fiquei responsável por pregar, mas bem, eu estava muito nervoso, preocupado, angustiado. Eu pregar? Como assim eu pregar? Aí quando chega a minha vez, eu tremendo, vou à frente, eu olho aquele teatro lotado com 500 pessoas, e aí eu tinha levado meu tablet, que eu sou um pouco mais rico, e eu comecei a ler, então disse Jesus, e eu comecei a ficar nervoso e travava, e assim como naquele filme o rapaz olhava as letras embaralhadas lá na parede, as letras começaram a se embaralhar aqui, eu ficava nervoso, e eu pedi: Senhor, arrebata eles, e me deixa aqui. E aí eu via que, pensava, tomara que já tenha passado meus 30 minutos, e eu olhava que tinha passado 3 minutos, e aí enquanto eu orava: Senhor, leva eles para longe, faz eles sumirem, Senhor. Faltou luz, ficou tudo escuro. Eu disse: Senhor, tu levou eles e levaste a luz também, Senhor, a luz tu pode deixar, vou precisar dela. Mas aí vem um irmão correndo com uma lanterna. Sempre tem um mensageiro de Satanás. Ele veio com aquela lanterna e jogou em mim. E aí outro irmão, porque crente é solidário, veio correndo e jogou outra lanterna. 150 lanternas depois, e tinha aquela luz em mim. E sabe o que eu fiz? Comecei a contar piada. Senhor, eu vou contar piada para esse povo, porque está uma desgraça o que eu estou falando lá, está tudo errado o que eu estou falando, eu estou trocando os textos, Senhor, até heresia eu devo estar dizendo lá. E comecei a contar piada, e as pilhas das lanternas começaram a terminar, e aí dava um efeito, parecia o estrobo, e aí eu comecei a me empolgar, assim, sabe, quando tem o estrobo, luz estroboscópica. E aí, meus irmãos, voltou a luz. Mas sabe o que aconteceu antes de voltar a luz? Eu comecei a ver um burbúrio. As vozes da multidão começou a ressoar naquele lugar, e eles gritavam, e eu tentei me concentrar para ver o que eles estavam gritando, e quando eu consegui perceber, eles estavam dizendo: prega, 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 prega. Viu como eu sou ruim de piada? A ideia é de que a pregação, mesmo ruim, era melhor do que as minhas piadas. E a gente tem que explicar a piada ainda, né? Mas fazer o quê? Bem, eu quero agradecer toda a equipe da Jumap, Paulinho e eu. Estamos nos sentindo muito amados mesmo, porque o pessoal se coloca à disposição, pega junto. Quando a gente chega lá no nosso quarto de noite, o quarto está limpo, o banheiro está limpinho, e isso não é piada, isso é verdade. O pessoal está com essa cara, daqui a pouco a gente vai rir. Não, esquece, passou a piada. E a gente tem se sentido muito amado mesmo, até constrangido. Esta é a palavra que define. Nós temos nos sentido amados a tal ponto de nos sentirmos constrangidos. Parabéns, Alec, parabéns, Jumap, parabéns pela equipe, vocês são 10. Glórias a Deus pela vida de vocês. Como é bom
trabalhar como equipe afinada, como é bom trabalhar como equipe que serve ao Senhor com todo o coração. Lá na comunhão, Deus me deu um privilégio, que é ter uma equipe maravilhosa. Eu lidero uma equipe pastoral com 5 pastores e esposas e mais 2 casais de ministros. E essa equipe é um presente de Deus na minha vida. Nessa equipe eu posso ser quem eu sou. Essa equipe conhece as minhas virtudes, essa equipe conhece as minhas limitações e juntos a gente se completa. Para você ter uma ideia de como eu posso ser quem eu sou com a minha equipe, eu acho que isso é o sonho de qualquer pastor, trabalhar em equipe sendo quem você realmente é. Eu pedi a espada Jedi de presente. Na verdade aquele sabre de luz não é de verdade, tá? Aquele sabre de luz eu ganhei de um jovem chamado Thales lá na comunhão. E bem, eu brinquei bastante com aquela espada, mas chegou um ponto que não tinha mais o que fazer com a espada. E aí eu achei que ela poderia edificar a vida de alguém que tivesse 6 anos de idade, já que eu tenho quase 40. Aí eu dei para o Pedro, que é filho de um dos pastores lá da equipe. E ele ficou muito feliz com ter ganho aquela espada Jedi. Só que o que acontece? Chegou o congresso e a gente tinha que se caracterizar e eu pedi emprestado. E eu mandei uma mensagem para esse pastor da equipe lá, que tem 10 anos a mais que eu. Pedi a espada para ver se ele falava com o Pedro, se o Pedro emprestava a espada. E aí ele ficou de me responder. Como estava chegando perto da data, eu mandei uma mensagem para ele. Antes de entrar numa batalha intergaláctica, queria ver se vou poder contar com a espada Jedi. Aí a resposta do meu colega: claro que sim, só tenho que pegar a Millennium Falcon e levá-la na galáxia em que você estiver. Aí eu respondi para ele: pode levar na comunhão alfa, ou busco no teu sistema interplanetário, no teu sistema planetário. Aí ele me respondeu: a força está aqui, de Jesus. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. A gente poder viver a vida de forma leve, trabalhar junto. Claro que isso aqui não é o foco, isso aqui não é a essência, mas como é bom trabalhar em equipe. E é por isso que eu sempre viajo acompanhado da Paula, porque ela é minha equipe número 1. Sabe? Talvez um dia vocês me vejam fazer outra coisa. Talvez um dia vocês me vejam pastorear outra igreja, ou talvez vocês um dia vejam eu nem pastorear, literalmente fazer outra coisa. Mas vocês nunca me verão com outra mulher, porque ministério eu posso trocar, o que fazer eu posso trocar, mas a minha esposa eu não posso trocar. Então ela é prioridade na minha vida. No meu casamento, o meu relacionamento é prioridade, e a partir do meu relacionamento eu sirvo ao Senhor junto com ela, naquilo que o Senhor tem proposto para nós. Então por isso que a Paula me acompanha, mas ela não é só presença VIP, tá? Ela veio aqui para servir também. Paula lá em Caxias do Sul é uma sábia conselheira de mulheres, esposas de pastores, missionárias, mulheres semi-analfabetas, psiquiatras, empresárias, mulheres de todos os tipos. Sabe aquela música, já tive mulheres de todas as cores? Pois é, eu não tive mulheres de todas as cores, mas a Paula ministra. Então eu quero dizer o seguinte para você menina, para você mulher: não desperdice a Paula aqui nesse congresso. A gente anda sempre juntinho de par, mas é como se a gente estivesse numa bandeja assim, pegue o que quiser. Quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Quiser conversar com a Paula, está à disposição. Muito bem, eu estou à vontade porque a placa está comigo. Então, vamos lá, vamos orar? Senhor, quero compartilhar a Tua palavra mais uma vez. E nós cremos o quanto ela é viva, o quanto ela é poderosa. E pedimos que ela frutifique em nosso meio pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos olhar para um reverse aguardado, esperado há muito tempo, e que enquanto esse reverse não acontecia, estava gerando um ciclo insano, que causava uma sede intensa. Você já passou sede? Já sentiu sede, mas sede assim de não estar perto da água? Eu já, numa pescaria, tinha um açude gigantesco ali, e chegou um ponto que a gente tinha terminado a nossa água, e eu cheguei a ter alucinações, e desejo de me jogar naquele lago, e beber aquela água, de tão ruim que é ficar sem água. Esse reverse, enquanto não acontecia, gerava uma sede tão grande numa mulher, que morava na região de Samaria,
que nós vamos ver o impacto disso na vida dela em João capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 5, está no telão. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco desta água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Bom, até aqui. Um judeu passando por Samaria era bem estranho. Você deve saber que judeus e samaritanos não se davam bem, e os judeus faziam uma baita volta para não passar por Samaria. Também era estranho que um homem estivesse conversando com uma mulher desconhecida. Isso chamou a atenção até dos discípulos quando eles chegaram depois. Eles estranharam muito Jesus estar falando com aquela mulher que ele não conhecia. Conhecia desde a eternidade, né? Mas tinha uma coisa aqui que era muito mais estranha do que um judeu falando com um samaritano, um homem falando com uma mulher. Uma mulher tirando água de um poço ao meio-dia. Isso é a coisa mais estranha desse texto. Uma mulher tirando água de um poço, sob um sol escaldante, numa região desértica e montanhosa, ao meio-dia, quando o sol está mais forte. O costume era retirar água de poço, ou de manhã bem cedo, enquanto o sol está fraco. Isso nós temos comprovações arqueológicas, antropológicas, ou de tardezinha, quando o sol já está se pondo. Ninguém vai tirar a água de um poço meio-dia, porque você desidrata quase mais do que a água que você foi buscar. Então é bem estranho que aquela mulher estivesse lá meio-dia, e daqui a pouco a gente vai entender por quê. Diante da surpresa daquela mulher, que Jesus estava falando com ela e pedindo água, Jesus responde para ela, versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido água, e ele, falando sobre si próprio, teria dado água viva. Aqui Jesus começa a se revelar. Ele começa a revelar quem realmente ele é. Ali está a fonte. Jesus é a fonte, amém? E a fonte está do lado do poço. Sabe qual é a diferença entre fonte e poço? Um poço, se não estiver ligado a uma fonte, acontece o quê? Seca. Um poço depende de uma fonte. Sem fonte ele seca. Então aquela mulher agora está diante do poço e diante da fonte. Jesus mesmo está dizendo, né? Se você bebesse da água que eu tenho para dar para você, você que pediria água. Só que a mulher não entende ainda. Versículo 11, a gente vê a resposta dela. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Jesus captou a importância que a mulher dava para aquele poço específico, por ser um poço atribuído ao patriarca Jacó. E aí Jesus esclarece, versículo 13: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava ensinando uma verdade espiritual e eterna para essa mulher. Ele tinha uma água melhor, mas a mulher não entendeu ainda.
Versículo 15: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui para tirar água. Ela pensou que tinha encontrado uma fórmula mágica, pensou que Jesus estava oferecendo para ela não precisar caminhar mais quilômetros e quilômetros, dias e dias, sobre aquele sol rachante, para pegar água. Como muitas pessoas que procuram a igreja pensando que seus problemas magicamente vão se resolver. Não tem a IBAD aqui? Tem IBAD, tem IBASP, tem o que mais? Tem IBC, tem IBISO, tem PIB. Tem pessoas que pensam que encontraram a IBT, Igreja Batista Tabajara, seus problemas acabaram. Você vai na igreja, pronto, está tudo resolvido, não tem mais dor de cabeça, não tem mais frieira, não tem mais dor de barriga. Mas não é disso que Jesus está falando. Sabe o que acontece agora? Jesus vai usar um PowerPoint com essa mulher, para que ela entenda. Só que é um PowerPoint diferente do nosso, com os recursos tecnológicos disponíveis na época. E Jesus vai usar a própria história de vida para ela. Jesus vai criar aqui poços em hologramas, para que ela perceba do que ele está falando e o que ela precisa. E Jesus vai tocar num ponto crucial da vida dela agora, com esta imagem que ele vai trazer à memória dela. Jesus disse no versículo 16: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora nem é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Agora começa a ficar claro por que essa mulher vai ao meio-dia tirar água do poço, enfrentando todo aquele calor e todo aquele sol. Até para samaritanos, 5 casamentos e 1 ajuntamento é demais. Daria até um filme, né? 5 casamentos e 1 ajuntamento. Essa mulher não podia encontrar outras pessoas. O tipo de vida que ela estava vivendo não era o tipo de vida que as pessoas aceitavam com facilidade, porque ela já tinha casado 5 vezes e agora estava vivendo ajuntada. Você acha que essa mulher vai chegar naquele poço de manhãzinha cedo, quando aquele poço está assim? Você acha que aquela mulher vai chegar no poço no final da tarde, quando aquele poço está lotado? Você acha que ela vai ficar numa fila com pessoas fazendo pergunta, com pessoas olhando para ela? Não, ela vai meio-dia. Jesus quer que aquela mulher perceba que ela tem uma sede, que aquele poço não pode saciar. Só que Jesus trouxe um outro poço para ela enxergar, que são os homens, que são os relacionamentos sexuais, são os relacionamentos românticos. E Jesus traz aquele poço e faz com que ela perceba que assim como ela tem voltado sempre naquele poço de Jacó para buscar água, e a água nunca é suficiente, ela começou a procurar em casamentos aquilo que não era suficiente. Se 1 ou 2 ou 3 ou 4 morreram, eu não sei, mas ela não podia admitir a possibilidade de ficar sozinha, ela precisava de um homem. Se divorciou, se foi abandonada, eu não sei, mas chega um ponto que ela desiste da ideia do casamento. Não, casamento complica as coisas, o que eu preciso é ter alguém do meu lado. Então ela passa a viver com o cara, porque ela desiste do casamento, mas não desiste de homem, ela não desiste de relacionamento com pessoas. E aí, a gente não sabe quantos relacionamentos ela ainda teria se ela não tivesse esse encontro de Jesus, porque aqui éramos 6, mas talvez se tornassem 7, 8, 9, 10, 11, e a vida dela passasse assim, até que ninguém mais quisesse ela. Pois é.
2000 anos depois, continua tudo igual, não mudou absolutamente nada. O ser humano continua tentando suprir o vazio dentro de si com outros seres humanos, com outras pessoas, com relacionamentos. Mas igual ao poço de Jacó, igual aos poços que secam, pessoas também secam, sabia disso? Eu acho que você, na sua altura de vida até já deve ter se dado conta disso, quando você percebeu mesmo que está esgotado, que está esgotada, ou quando você considerava uma pessoa e chega um ponto que você pensa, essa pessoa não tem mais nada para oferecer, e é isso que a gente faz nos nossos relacionamentos chamados namoro. A gente olha e vê, que poço lindo, maravilhoso, e a gente sedento, se dirige para aquele poço, esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida, eu vou me casar com ele, ou vou ficar para ver o que vai dar, quem sabe, ou vai rolar alguma coisa. E aí você começa a se relacionar com a pessoa, e se você não está satisfeito em Jesus, se você não está satisfeito em Jesus, você começa a sugar o seu namorado, começa a sugar a sua namorada, começa a tirar energia emocional, tirar energia espiritual. E aí quando aquela pessoa não tem mais nada para oferecer, porque ela não está ligada em Jesus, o que você faz? Procura outro poço. E aí você começa outro relacionamento. E aí, por você não estar suprido em Jesus, quando é o caso, e por se relacionar com alguém que não está suprido em Jesus, suga, tira as energias daquela pessoa, e quando aquela pessoa chega no seu limite, você diz, não dá mais, e o que você faz? Próximo poço. E assim a gente passa a nossa adolescência, a nossa juventude, até que chega um momento que a gente casa, e a gente casa, e aí nós vivemos aquela maravilha da lua de mel, daqueles primeiros momentos, mas se eu não estou suprido em Jesus, e se a pessoa com quem eu casei não está suprida em Jesus, o poço de novo vai secando, e aí, agora eu me deparo com a seguinte situação, eu estou casado com um poço seco, com um poço vazio. O que eu fiz a minha vida inteira, nesse caso? O que eu fiz a vida inteira? Abandonei o poço, e fui para outro. Em alguns casos isso acontece exatamente desse jeito, abandono o poço, vou para outro poço. Mas na maior parte dos casos, eu deixo esse poço aqui com seu restinho de água, e começo escondidamente a tomar água em outros poços, porque a minha sede continua. Por isso que a pior coisa que você pode fazer na sua vida é se casar com alguém que não está resolvido com Jesus. Isto é a pior coisa que você pode fazer em vida depois de não aceitar Jesus e não crer no Senhor. É se casar com alguém que não permanece em Jesus. Essa pessoa vai secar e você vai viver uma vida frustrada. Então pense bem, não é só a beleza, não é só a inteligência, essas coisas são muito legais e contam pontos também, mas não decida passar a vida com ninguém que não permaneça em Jesus. Só que a mulher não queria tocar nesse assunto. Quando Jesus mostra para ela aquele poço relacional no qual ela sempre voltava e sempre continuava com sede, ela desconversa. Versículo 19, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É como se ela dissesse o seguinte, ok, minha vida está errada, tu já descobriu tudo, mas pelo menos eu vou na igreja certa, pelo menos eu tenho uma religião que é a certa, pelo menos eu tenho uma religião que sabe onde e como deve adorar. Tu aí, né, solteiro, vivendo em santidade, todo certinho, mas não sabe como ter relacionamento com Deus. Sabe o que Jesus faz? Jesus agora vai trazer o terceiro poço para a situação, aproveitando que ela referiu a ele. E o terceiro poço é o próprio monte onde eles estão. Ela acredita que se estiver adorando a Deus ali naquele monte, está tudo bem.
Mas Jesus vai dizer para ela que aquele poço já secou também. Olha o que Jesus diz, versículo 21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os judeus, queridos, consideravam que se estivesse adorando no templo de Jerusalém, estava tudo bem. Então não importava ter uma religião de aparências, ter uma observância exterior dos mandamentos, desde que eles estivessem no templo de Jerusalém. Os samaritanos, como essa mulher, pareciam não se importar em viver no pecado, desde que estivesse oferecendo culto no monte certo. Mas Jesus sabe que essa religiosidade é só da boca para fora, não vem do coração, não produz transformação, salvação e muito menos saciedade. Não se trata mais de adoração no templo ou no monte, se trata de adoração em espírito e em verdade. O que significa isso? Se antes tinha que ser no monte, ou tinha que ser no templo, tinha que ser num lugar físico, agora em espírito, em qualquer lugar do planeta que você está, você se conecta espiritualmente ao Senhor. Nós somos família espiritual do Senhor. E por que em verdade? Porque agora esta adoração não pode vir mais dos lábios apenas, ela tem que vir do coração, corresponder à sua fé e ter o caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus está dizendo: a adoração tem que ser em mim, e a vida. Acima de tudo, nós precisamos compreender que a nossa sede suga tudo que está ao nosso redor, destruindo pessoas, relacionamentos, instituições. Como pastor, eu sei muito bem quando um membro da minha igreja permanece em Jesus. Ai, que pastor que julga. Não, não é por isso. Porque quando um membro está satisfeito em Jesus, sabe o que acontece? Ele não tenta me sugar, ele não tenta sugar a igreja, ele não tenta sugar os ministérios. Aquilo que vem do Senhor através da vida dele edifica as nossas vidas. Claro que como pastor, nos dilemas, nos momentos juntos, na edificação, no ensino, eu tenho uma responsabilidade perante ele como irmão em Cristo. Mas quando um membro da igreja, uma membro da igreja não está satisfeita em Jesus, querido, você pode ter PhD, você pode ter o que você quiser, que não vai ser suficiente. Essa pessoa sempre vai achar um problema. O culto nunca vai estar bom, sempre vai faltar alguma coisa. Quer ver uma coisa? Quando você chega lá na sua igreja, você diz assim: ah, mas o pastor da minha igreja não faz piada como o pastor lá no congresso faz piada. Como eu queria que o pastor da minha igreja fosse descolado, queira que ele seja gordo também. Como que eu queria que ele fosse descolado, como que eu queria que ele isso, que ele aquilo, como eu queria que ele viajasse o mundo todo como o Ulisses. Posso denunciar o que está por trás disso? Você está tentando beber da fonte errada. Você está tentando beber de um poço que seca. Pá, como eu queria que os jovens da minha igreja fossem que nem os jovens lá de Diadema, que fazem barulho, que gritam, brigam, se espancam, se abraçam e bagunça tudo, e depois arruma de novo e bagunça de novo, e arruma de novo e corre para lá. E como eles são, eles viajam para... Está bebendo do poço. Pá, como eu queria que na minha igreja a gente cantasse músicas assim, 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 assado. Está bebendo do poço, ainda dizendo como o poço tem que ser. Pessoas que estão satisfeitas em Jesus conseguem estar onde estiverem, e em espírito e em verdade, elas estão satisfeitas no Senhor, e o Espírito Santo produz frutos através da vida delas. Só que a gente sedento fica tentando sugar tudo, e a gente nunca está satisfeito no Senhor. Ok.
Saiba que as coisas físicas deste mundo, representadas por aquele poço, não podem trazer satisfação para a sua alma. As outras pessoas e os relacionamentos não podem. Não se case para ser feliz. Se case para desfrutar as maravilhas de Deus no casamento. Maravilhas de Deus no casamento. Com ênfase em maravilhas de Deus. Porque quando você foca nas maravilhas do cônjuge, o cônjuge é um poço. Eu e você somos poço, não secamos. Por isso que nós precisamos estar conectados na fonte. E aqui nós vemos que a religiosidade, aquela mulher se apegou àquele terceiro poço, aquela religiosidade, Jesus denuncia, terminou a água desse poço. Quando Jesus falava essas coisas com a mulher samaritana, ela disse, de alguma forma, que um dia aquilo faria sentido para ela. Um dia aquilo que Jesus estava dizendo para ela, fazendo os hologramas dos poços ali, faria sentido para ela, porque ela estava aguardando que esse dia chegasse para que de fato acontecesse um reverse na vida dela. E ela diz no versículo 25: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Entendeu o que a mulher está dizendo? A mulher está dizendo aquilo que a gente erroneamente diz nas nossas igrejas: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, tem um nome, se chama Jesus e voltará para buscar a sua igreja. O que essa mulher está dizendo? O melhor está por vir, e quando vier, aí sim, aí a minha vida vai tomar outro rumo, vai ter um reverse. E aí Jesus, surpreendentemente, vai fazer a maior de todas as suas declarações feitas até agora, sob um sol escaldante, numa região montanhosa e desértica de Samaria, a uma mulher que não conhecia ele, mas o esperava. Versículo 26, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Pode parar de esperar. Você pode saciar sua sede, pode abrir mão desse poço da cultura, das coisas físicas, materiais desse mundo, pode abrir mão de tentar que homens joguem migalhas para você, pode parar de achar que aquilo que eles chamam de religião vai satisfazer. Está aqui a fonte de água viva, está aqui quem traz refrigério para você, quem mata a sua sede e faz com que você possa parar de beber em poços, e não só isso, possa você ser um poço que recebe da fonte, a jorrar para a vida eterna. Entende como isso é possível? A gente passa o tempo todo pensando: como eu posso deixar um legado, como eu posso deixar um referencial para esse mundo, como eu posso fazer algo que permaneça. Conecte-se na fonte. A nossa procura, a nossa espera pode chegar ao fim. A água da vida não está mais no futuro, mas hoje aqui no ABP, você pode, em nome do Senhor Jesus, uma vez que o Senhor revele para você quais são os poços em que você tem tentado se satisfazer, abrir mão desses poços e dizer: Jesus, quero beber da fonte. A fonte és tu, Senhor. Nós vamos, quando isso acontecer, a gente vai parar de buscar contentamento em poços que secam. E aí sabe o que vai começar a acontecer? Vai ser bom para as pessoas estar perto da gente. Não vai ser mais ruim, a gente não vai ser mais um peso na vida delas, nós seremos refrigérios. Mas nunca deixe de cultivar o relacionamento pessoal com Jesus, porque senão, do jeito que as pessoas vêm, elas sugam você e abandonam você. Agora, para nós vivermos permanentemente juntos e sendo sal e luz, só Jesus, amém? Eu finalizo com um vídeo. Se você consegue captar as imagens, tudo bem, mas esse tem áudio. Então, se você não consegue enxergar as imagens,
eu quero sugerir a você que feche seus olhos, se não der para ver as imagens, e escute Jesus falando. Deus abençoe sua vida. Eu sou o poder que há na espada, a vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha, absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço. Eu sou as pausas entre os aplausos, o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio, interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslu e Sagarro. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo coro dos vibrantes albatrozes do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de Nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo o domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos astecas e incas, que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado, eu sou o verbo. Eu emerjo da terra molhada dos seus choros, cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui, eu sou iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços, limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos, eu encho os poços em abundância, alivio a fadiga, acalmo a fúria, costuro as páginas rasgadas, porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros é a mim que você busca. No toque entre os corpos é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu esse, eu sou esse. No me ouça, diga meu nome. No me toque, me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente, no amor, na música, na batida, no gosto, no calor e no amor. Na carência de um abraço, na cor, no olhar, na intenção, no desejo, na chama da voz, no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono. Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas irrompem com suas palavras de morte, eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca.